Bom dia, apóstolo Gustavo Reis, da Igreja Luz. Hoje é dia 22 de novembro. Deus me trouxe uma passagem hoje pela manhã a respeito dos últimos acontecimentos sobre a nação brasileira, daquilo que está acontecendo no meio político, toda a perseguição a respeito do Supremo Tribunal Federal, a respeito das eleições, a respeito das urnas, enfim, a respeito de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, na política, e aquilo que Deus espera de nós como nação, aquilo que Deus espera de nós como governantes, aquilo que Deus espera de nós, povo brasileiro, como nós devemos nos comportar mediante a todos estes acontecimentos, pautado e baseado na palavra de Deus. Amém? A passagem que Deus me deu nesta manhã, dia 22 de novembro, está em Juízes capítulo 4, para que nós venhamos a refletir e trazer a revelação para os dias atuais e colocarmos em prática. Amém? Em nome de Jesus. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. Amém? Nós sabemos que Israel era um povo escolhido de Deus. Assim como aqui no Brasil existe um povo remanescente, um povo escolhido de Deus. Um povo que serve ao nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré de todo o coração. Amém? Esse povo não se curvou ao comunismo, esse povo não se curvou àquilo que é errado, esse povo não se curvou à idolatria, esse povo não se curvou à prostituição. Amém? A liberação de drogas, não se curvou à liberação do aborto, não se curvou a roubalheira, a corrupção que existe em meio à política brasileira, em meio ao Supremo Tribunal Federal. Amém? E esse povo quer que Deus intervenha e Deus traga a justiça e coloque cada coisa no seu devido lugar. Amém? E é por isso que o povo brasileiro foi às ruas. Porque o povo queria justiça, o povo queria que o Brasil tomasse jeito, queria que essa limpeza espiritual, acontecesse para que a corrupção fosse embora do Brasil e aquilo que a Bíblia Sagrada prega, aquilo que o pessoal da direita prega, aquilo que os conservadores pregam, fosse estabelecido sobre o Brasil. E Israel é aquele que luta com Deus. Então este povo foi para as portas dos quartéis, junto com a grande maioria dos cristãos, pais, mães de família, filhos, crianças, lutarem pela independência do Brasil, pela liberdade de expressão e pelo brasileiro, amém? Pela essa pátria, pela democracia, tá? Porém, a palavra de Deus diz que Deus permitiu que tudo isso viesse sobre o Brasil, toda essa perseguição política, toda essa tentativa dos países comunistas adentrarem ao Brasil, porque o povo brasileiro não estava mais unido, não estava mais servindo ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador de todo o coração. Se você vê aqui a palavra, diz, porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Depois de falecer Eude, Eude significa união. Então o povo brasileiro, como pátria, como democracia, havia perdido a sua união. Amém? União em Jesus, união pelos ideais, união pelo que é certo. Amém? E a palavra de Deus diz que por causa disso, vendeu o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Cícera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete dos gentios. Meus irmãos, por causa de tudo isso, infelizmente, nós ficamos vendidos na mão daqueles que são mais inteligentes do que nós, daqueles que estão no governo há muito tempo. Em oculto fazem leis, em oculto manipulam o povo, manipulam as mídias. Amém? Jabim significa inteligente, ou seja, eram pessoas que estavam no governo que eram inteligentes, utilizavam das leis para manipular a seu favor. Amém? Faziam parcerias com países estrangeiros, criavam fórum, como fóruns de São Paulo e tantos outros aí,
para tentar de uma forma aí política, né, uma guerra estratégica, tomar o Brasil para eles. Cícera significa ordem de combate, ou seja, eles já tinham uma organização de combate. Eles já tinham uma ordem de como tomar posse do poder, de como combater o governo, como combater o povo, como combater as pessoas de bem para tomarem posse da nação. Canaã, amém? Era onde ali estava acontecendo tudo isso. E se você parar para pensar, quem foi Canaã? Quem foi o povo cananeu? Foram descendentes ali de Noé. Cã, que amaldiçoou ali o seu pai. E por que ele amaldiçoou o seu pai? Porque ele descobriu ali, né, a sua nudez. E ele começou a apontar ali os pecados do pai. Começou ali a apontar os defeitos do pai. Mas nós sabemos que Noé era um homem de Deus, era alguém chamado por Deus para levar um povo ali à salvação. Um povo que estava ali perdido no mundo. Infelizmente, a população, ao invés de entender que o nosso capitão, aquele que havia sido levantado por Deus como presidente da nação, para estar ali trazendo, né, a destituição de toda a corrupção, de todo o mal desta nação, o povo sem sabedoria começou a olhar para as falhas dele, começou a olhar para os pecados dele, começou a olhar para o lado humano dele, ao invés de entender que ele havia sido ungido, separado por Deus para libertar a nação. E começaram então ali a apontar os pecados, a forma como ele falava, a forma como ele agia, colocarem rótulos, começaram a amaldiçoar ele, amém? Porém, não era da vontade de Deus, porque Deus havia chamado e levantado ele para trazer a libertação da nação brasileira em meio à corrupção que estava acontecendo e que está acontecendo, né? Nos três poderes, no Congresso, no Executivo, no Judiciário. Amém? Porque ele sabe o que está acontecendo, porque ele está numa cadeira ali de avanço, numa cadeira ali onde as informações chegam para ele de uma forma diferente das quais chega ao povo e ele não pode revelar o que está acontecendo. Amém? E aí, por causa do pecado do povo, de amaldiçoar ele, fortaleceu ainda mais o que está acontecendo no Brasil, daqueles que são inteligentes e daqueles que já têm uma ordem de governo mundial, uma ordem de governo, um plano de uma pátria grande, um plano de tomar à força a Amazônia e o Brasil. Amém? Fez com que esses planos se fortalecessem ainda mais. E vendeu o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Cícera, o capitão do seu exército. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros ferrados e 20 anos oprimiu os filhos de Israel violentamente. Porém, meus irmãos, Deus usou a nação brasileira, os homens de bem, através do seu Espírito Santo, aqueles poucos que ainda não tinham se dobrado a Baal, à possessão, aos pecados, à idolatria, para irem às ruas, clamarem ao Senhor, clamarem a Jesus, jejuarem, orarem, pedirem por socorro às forças armadas, ao exército, ao presidente, aos governantes de bem que ainda existiam no Congresso, que ainda existem no Brasil, para que a nação pudesse ser salva de todo este mal que está para acontecer na nação brasileira, caso estes reis, estes homens inteligentes que já têm um plano de governo viessem a dominar o Brasil. E a palavra de Deus diz que Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Graças a Deus que nós temos aí uma primeira dama que dobra o seu joelho, que ora a Deus, que é como Débora, uma guerreira intercessora, que não é religiosa, mas que coloca os seus joelhos no chão e ora pela nação. Intercede diante de Deus o que está acontecendo. E Deus então derrama do seu mover sobre a nação e leva o povo aos quartéis.
E tudo começa então a acontecer, amém? Deus começa a ouvir o clamor da nação, começa a ouvir o que estava acontecendo em oculto, no secreto. O povo que era oprimido nas comunidades, as pessoas que eram oprimidas pelo Brasil, pelo mal, amém? E começa então a se levantar um movimento pela pátria e pela democracia brasileira. E a palavra de Deus diz: e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiram a ela em juízo. Ramá significa lugar alto. Betel significa casa de Deus. Efraim significa frutífero e fértil. Ou seja, Deus ainda encontrou em meio ao povo brasileiro homens e mulheres de Deus, frutíferos, um povo remanescente que estava clamando, jejuando e pedindo pela intervenção dos céus sobre o Brasil, para que o Brasil pudesse ser salvo e ser um sinal às nações, para que outras nações vizinhas também fizessem a mesma coisa contra os seus opressores, contra aqueles que de uma forma ditatorial têm tomado o poder e subjugado, escravizado o povo, meio às nações. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoam, de Qués de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? Ou seja, Deus falou com Débora e Deus falou com o povo através do seu Espírito Santo, amém? Que o Pai da Graça estava de olho no Brasil. E quem é o Pai da Graça? É nosso Senhor Jesus. Aquele que olha para o Brasil com graça, com favor não merecido. Ou seja, Ele vem nos ajudar, mesmo nós não merecendo como nação. E por que nós não merecemos como nação, apóstolo? Porque nós somos um povo idólatra. Nós somos um povo que adora o carnaval, a prostituição, a lascívia e a imoralidade. Nós somos um povo que tem diversas religiões, como candomblé, espiritismo e tantas outras aí que fazem adoração a ídolos, a imagens de escultura, adoram a demônios, a santos, que fazem muitas vezes aí sacrifícios humanos, sacrifícios de animais, em troca do que? De poder, de fama, de dinheiro. Pessoas aí no meio da música, né? No meio do axé, no meio aí do sertanejo, no meio de tudo que está rolando aí no Brasil, amém? Dando a sua adoração, a sua música, o seu talento a Satanás, falando da prostituição, da promiscuidade, adorando ao sexo através das suas músicas, adorando a Baal através aí do dinheiro, através de Mamon, adorando aí a posse, a ostentação, fazendo funks, músicas, coisas que adoram a prostituição, que adoram apenas o quê? O capitalismo, o dinheiro, né? Mas o Pai da Graça, por causa de um povo remanescente que foi às ruas, em frente aos quartéis, orar, jejuar, clamar, ouviu a oração e está vindo para guardar o Brasil do mal que está por vir sobre as nações. Porque as escrituras irão se cumprir, meus irmãos. Nós está chegando o fim dos tempos. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Falsos profetas se levantarão, prepararão o caminho para o anticristo. Um único governo, uma única ordem se levantará, um único governante dominará sobre todos, estará a paz por um tempo, e depois virá o juízo final. Vai se cumprir, porém neste tempo de tribulação, de perseguição, Deus ainda está intervindo em meio à nação brasileira, para nos guardar e nos proteger. Amém? Em nome de Cristo Jesus. E atrairei a ti para o ribeiro de Quisson, a Cícera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com sua multidão, e o darei na tua mão. Ou seja, meus irmãos, os faraós que se levantaram pelo Brasil, como Alexandre de Moraes, como outros ministros do Supremo Tribunal Federal, como presidentes aí tentando governar de uma forma fraudulenta, roubando as eleições, e tantas outras coisas que nós temos visto em meio à política, amém? Deus disse que atrairia eles para um lugar tortuoso, ou seja, eles cometeriam erros e deixariam os rastros.
E Deus traria o juízo à nação e a estes governantes. Quisson significa tortuoso. Cícera significa, como eu disse, ordem de combate. E Jabim significa inteligente. Então Deus disse que atrairia ele para o ribeiro de Quisson, ou seja, para um lugar tortuoso. Quem? Aqueles que têm a ordem de combate contra a nação brasileira. Amém? E aqueles que são inteligentes estão manipulando as leis, o governo, as instituições, as pessoas, a polícia, os governantes, os governadores, os prefeitos a um lugar tortuoso. Amém? Então lhe disse Baraque, se fores comigo irei, porém se não fores comigo não irei. E aí entra esta questão. Ali Débora estava falando, Deus está mandando subir contra eles. Deus já tem encurralado. Deus já tem feito com que eles tomem atitudes erradas, fora da Constituição Federal. Deus já tem usado eles para deixar rastros, deixar pegadas de toda a fraude, de todo o roubo, de toda a manipulação, de toda a usurpação do poder do Executivo, através do Judiciário. Deus já tem mostrado como eles são ali envolvidos com coisas erradas em meio à política, em meio às outras nações. Amém? Porém, ali, Débora estava dizendo, vai Baraque, sobe contra. Vai exército brasileiro, sobe contra. Vai capitão, sobe contra. Porém, ali, eles ainda estavam inseguros do que fazer, como fazer, quando fazer. Vai ser golpe? Não vai ser golpe? E não estavam entendendo que Deus estava no controle de tudo. E já estava dizendo a eles que eles deveriam ir. Porque Deus já tinha colocado eles num lugar tortuoso. Os governantes corruptos. E disse ela, certamente irei contigo, porém não será tua honra pelo caminho que levas. Pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes e subiu com 10.000 homens após si, e Débora subiu com ele. Ou seja, meus irmãos, nós veremos agora um tempo onde o exército brasileiro irá às ruas. Aonde será levantado um poder para destituir os governantes corruptos. Aonde Deus está permitindo que o exército brasileiro vá às ruas para guerrear em favor da nação brasileira, em favor daqueles que oraram, que jejuaram, que esperaram em Deus a intervenção divina, para que todo o mal fosse arrancado do Brasil, neste tempo de tribulação. E Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Jabobe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Sanim, que está junto a Quedes. Ou seja, meus irmãos, Éber significa rebento, união além da sociedade. Ou seja, este movimento que aconteceu, das pessoas indo às ruas, transpassou o Brasil, chegou ao mundo. O mundo está de olho no Brasil, as nações vizinhas estão de olho no Brasil. Foi além do limite. Rebentou esta revolução. Foi além da sociedade brasileira. Amém? Em nome de Cristo Jesus. E os queneus dos filhos de Ababe, sogro de Moisés, tinham se estendido as suas tendas até o carvalho de Sanim. Ou seja, o povo que foi tirado das águas iniciou essa revolução através das escrituras, através do que acredita, através da palavra de Deus, de obediência. E aconteceram então as grandes migrações. Amém? E começou a ir contra aos queneus, aqueles que têm o quê? A posse. Aqueles que têm o domínio. Aqueles que escravizam e dominam o povo. Amém? Em nome de Cristo Jesus. E anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoam, tinha subido ao monte de Tabor. Ou seja, já foi anunciado a Cícera que
Já foi anunciado aqueles que têm ordem de combate das nações vizinhas. Já foi anunciado aqueles que são inteligentes, que estão tentando dominar a nação brasileira. Que Baraque está subindo contra. Que Baraque está a favor de Jesus. Que Baraque está a favor da nação brasileira. Amém? E Cícera convocou todos os seus carros, 900 carros ferrados, e todo o povo que estava com ele, desde Azarote dos gentios até o ribeiro de Quisson. Ou seja, eles já começaram então a juntar o exército inimigo deles. Já começaram a comunicar os povos vizinhos. Já começaram a enviar os seus infiltrados. Já começaram a ir para as ruas para se opor ao povo de Deus, para se opor a Jesus, para se opor ao governo legítimo, para se opor àqueles que lutam pelo bem e pela nação brasileira. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia que o Senhor te tem dado a Cícera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu de diante de ti. Baraque, pois, desceu do monte de Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Cícera e a todos os seus carros e a todo o seu exército ao fio da espada, diante de Baraque. E Cícera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque o seguiu após os carros e após do exército até Azarote dos gentios. E todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada até não ficar um só. Ou seja, meus irmãos, a palavra que diz claramente que o Senhor era com a nação brasileira, que o Senhor era com Débora, que o Senhor era com Baraque, e que ali o exército se levantou contra o exército inimigo e venceu a fio da espada. Então, meus irmãos, infelizmente, nós estamos entrando num tempo aonde haverá guerra sobre o Brasil. Uma guerra, primeiramente, psicológica. Uma guerra por interesses. Uma guerra por ideais. Uma guerra pela liberdade. Segundo, uma guerra espiritual entre o bem e o mal, entre o Jesus e os principados e os demônios. Terceiro, uma guerra física, que vai se materializar fisicamente, aonde realmente o exército irá às ruas e terá que conter a rebeldia do exército inimigo que está subindo contra o povo de bem e contra a nação brasileira. E a palavra de Deus diz aqui que então Baraque seguiu eles até Arosete. E Arosete significa quartel-general de Cícera. Quartel-general de quem? Daqueles que são inteligentes, que estão com ordem de combate. Ou seja, o exército vai subir contra o Supremo Tribunal. O exército vai subir contra. Mas e por quê? Porque o povo está pedindo. Não tem a ver com um governante. Tem a ver com o Espírito de Deus se movendo em meio ao povo de bem. Tem a ver com a vontade de Jesus para esta nação. Não é a questão de um homem. Não é a ideologia de um homem. Não é o desejo de um homem, de uma pessoa. Mas é o que o Espírito está dizendo às igrejas. E já tem se revelado em meio aos profetas desta nação. Amém? Que subirá contra o quartel-general de Cícera. Porém, Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, queneu. Sabe que isso vai acontecer? Quando o exército subir, estes governantes corruptos, estes que estão envolvidos com o que está errado, amém? Com a criminalidade, com aquilo que está errado no Brasil, com o roubo, com a roubatina, né? Com a corrupção, eles vão fugir para as nações vizinhas. Eles vão fugir para aqueles que eles têm acordos. Amém? Aqui diz, porém Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, do queneu. Jael significa aquele que se esconde. Também significa cabra selvagem dos montes. Eles vão se esconder junto aos montes vizinhos.
Eber significa região além da União. Ou seja, além da união dos tratados brasileiros. Eles vão se esconder aonde? Aonde não há união com o Brasil. Quem? Jabim, aqueles que são inteligentes. Cícera, aqueles que têm ordem de combate. E aqueles que estão tentando possuir o Brasil. Porém, meus irmãos, olha o que vai acontecer. E Jael saiu ao encontro de Cícera e disse: retira-te, Senhor meu. Retira para mim, não temas. Retirou-se para sua tenda e ela cobriu com uma coberta. Então ele disse: dá-me, peço de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e a cobriu. Ou seja, eles vão pedir refúgio, alimento, abrigo em outros locais. Porém, olha o que vai acontecer. E ele disse: põe-te à porta da tenda, e há de ser que quando vier te perguntar, diga que não estou. Então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele e cravou a estaca na fonte e a pregou na terra, estando ele, porém, carregado de um profundo sono e cansado, e assim morreu. Ou seja, eles irão entregar a eles mesmos. Eles irão guerrear contra eles mesmos. Eles irão matar eles mesmos. Por quê? Porque Deus traz confusão no arraial do inimigo. Em nome de Cristo Jesus. E eis que, seguindo Baraque a Cícera, Jael lhe saiu ao encontro e disse: vem e mostrar-te-ei o homem que buscas. E veio ela, eis que Cícera jazia morto e estava ali na fonte. Assim Deus naquele dia sujeitou a Jabim, rei de Canaã. Ou seja, assim Deus naquele dia sujeitou a Jabim, aquele que tem ordem de combate, aqueles que estavam com Cícera, que são inteligentes, aqueles que eram como da descendência de Cã, que amaldiçoavam o atual governo, que amaldiçoavam aqueles que tinham sido levantados para trazer um livramento sobre o Brasil diante dos filhos de Israel. E continuou a mão dos filhos de Israel a lutar e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã, até aqui. Por isso, meus irmãos, nesta manhã, dia 22 de novembro, eu convido você a compartilhar essa palavra com o maior número de pessoas possível. Porque é o que Deus tem falado sobre a nação brasileira. É o que está acontecendo espiritualmente, fisicamente na nação. E Deus fará cumprir as suas escrituras. E Deus é com esta nação. E Deus tem ouvido o clamor do seu povo. 21 dias o povo jejuou, clamou, foi às ruas. Amém? Ali foi retido a adoração. Foi resistido à adoração. O supremo poder tentou resistir à adoração do povo de Deus por 21 dias. Porém, Miguel, o Deus que é conosco, veio, ouviu o clamor do povo, conseguiu vencer. E aí vai vir agora o rei da Grécia, que é quem? Falso Deus Zeus, da lei da justiça, junto à nova ordem mundial, junto aos tratados aí da ONU, da União Europeia, da OTAN. Nós temos que orar agora para que esta guerra que está entrando num âmbito internacional não venha intervir nas decisões do Brasil e que os nossos governantes venham atirar pela janela esse espírito de manipulação e de Jezabel que tem tomado conta da nação brasileira. E Deus será conosco, em nome de Cristo Jesus. Compartilhe aí, deixe seu like e esteja orando por nós, em nome de Jesus.